Paz e graça a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais uma vez desconstruirmos juntos as falácias argumentativas para tentar se justificar a prática do dízimo pelos cristãos modernos. Já desconstruímos várias falácias aqui. Hoje a gente vai ver uma falácia. Na realidade, é um tipo de malabarismo argumentativo. É impressionante como as pessoas arrumam, inventam malabarismos interpretativos, alguns sem interpretação bíblica, mas com base em experiências particulares. É impressionante. E eles tentam aí atrelar, condicionar a bênção de Deus na prática do dízimo. Isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso. Atrelar a bênção de Deus com a prática do dízimo é muito perigoso, porque vai dar a impressão de um tipo de barganha para com Deus. É impressionante. Se você ainda não assistiu nossa série de vídeos, eu vou deixar aqui no card o link, tá certo? Para que você acompanhe, faça uma maratona lá na série de vídeos falando sobre essas falácias argumentativas. A gente tem um monte de celebridades lá, viu? Inclusive, a celebridade de hoje vai estar lá na nossa playlist. Eu vou deixar algumas playlists aqui para você estar acompanhando. A bola da vez hoje é o pastor Marcos Feliciano, que mandaram esse vídeo para mim. Eu assisti o vídeo todinho e pude notar que no vídeo ele trabalha uma falácia argumentativa sem precedente, com base em experiências particulares, né, e outras experiências também, para tentar justificar ali a prática do dízimo. E ele ainda diz que quem não dar o dízimo dá legalidade ao diabo, para o diabo trabalhar, aquela coisa toda, e de certa forma condiciona a bênção divina à prática do dízimo. É impressionante, irmão, quando a gente vê as escrituras elas mostram que Deus é o abençoador e ele abençoa quem quer, quando quer, tá entendendo? Não importa. Claro que essas bênçãos estão condicionadas à obediência humana, mas acima de tudo, Deus é soberano e não há nada no homem que possa condicioná-lo a receber essas bênçãos de Deus. Inclusive, até a salvação, você veja que é um favor que não se merece. Nós somos alcançados por essa graça, mesmo sem ter merecido ela. Então, Deus abençoa independente da minha condição, da minha situação. Se Ele quer me abençoar, acabou-se. Acabou-se. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na falácia argumentativa do Marcos Feliciano. No final, no decorrer do vídeo, eu vou estar dando os comentários e no final eu tecerei meu último comentário sobre esse assunto. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas pelo testemunho da irmã. Parabéns, irmã Karina. Que outros irmãos aqui na igreja tenham também a mesma coragem de contar. Porque quando a gente não conta, guardamos só para nós, nos tornamos egoístas. Há um mistério na oferta. Há um mistério no sacrifício. Há um mistério no dízimo. Bom, eu nunca fiquei sabendo desse mistério. É algo novo para mim. Há um mistério no sacrifício, há um mistério. Então eles já tentam introduzir dentro da prática algo espiritual. Coisa de pentecostal, né, irmão? Coisa de pentecostal é sempre espiritualizar tudo, inclusive a prática do dízimo. Se não fosse tão misterioso, as pessoas ao redor do mundo não ofertariam, não dizimariam. E isso não é mérito só da igreja evangélica, a igreja católica também. Os católicos que são praticantes, não aqueles que só foram batizados e vão na igreja ou no batismo ou no casamento, né? E depois quando morre o padre vem dar extrema unção, não. Mas o católico que é praticante, ele também dizima. E as pessoas que entregam na casa do Senhor recebem um milagre da parte dele. Eu me lembro que alguns anos atrás aqui na catedral, veio um pregador aqui, ele era lá de Minas Gerais, e ele, de repente ele fez um desafio na igreja, né? E ele chamou aqui na igreja, eu me lembro, acho que foram 100 pessoas com R$100 cada um. E a gente que é do interior não é acostumado com essas coisas, né?
E quando eu vi que ele falou e ninguém levantou, eu falei, eu sou pastor da igreja, pelo menos eu tenho que acreditar, né? Eu levantei e disse, eu acredito. Falei, eu vou ofertar R$100. Aí a minha esposa disse, eu também senti, só que o dinheiro dela sai de mim, né? Então já sa... Aí de repente levantou uma outra filha, falei, pai, eu também senti. Eu falei, as outras, por favor, não sintam. Porque tem um monte, tem uma tribo, né? Mas que arrependimento, pastor Isabel. Porque veja só, fiz por mim, pela minha esposa e por uma das filhas. Faltou outras duas. Passaram-se 60 dias aqui na cidade. Eu recebi a visita de um empresário que foi lá na minha casa. E ele simplesmente falou assim, olha, nós vamos fazer algo juntos. E eu trouxe aqui um presente para você. Ele sacou um cheque do bolso. Eu fiquei até com medo de olhar, né? Eu esperei, não vi a hora dele ir embora para eu abrir o cheque. Que é falta de educação olhar na frente. Quando eu abri o cheque, acredite você, Wagner trabalhava comigo, deve lembrar disso. O cheque era exatamente 1000 vezes o valor dos R$300. R$300.000. Você pode não acreditar. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, por que eu não aceitei as outras duas, meu pai? Bom, aqui nessa parte, ele tenta inculcar na mente das pessoas que se você devolve o dízimo, você estará condicionado a receber as bênçãos de Deus. É um tipo de barganha. Ele vai dizer que não, mas é um tipo de barganha. Não tem para onde fugir. Atrelar o dízimo às bênçãos de Deus. É preocupante isso, irmão. Então, veja só. Eu já falei aqui em algumas situações que essas pessoas que costumam justificar a prática do dízimo, quando elas não conseguem respaldo na Bíblia, eles vão inventar. Eles vão inventar um tipo de respaldo porque não conseguem respaldo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, para justificar a prática. Aí eles vão inventar, espiritualizar, ter revelanébias, ter experiências particulares e aquela coisa toda, justamente para tentar dar base aí à prática do dízimo. Já perceberam isso? Eu já falei sobre esses padrões. Tem gente que torce as escrituras, tem gente que inventa pretexto, tem gente que espiritualiza tudo. Impressionante, para tentar justificar a prática do dízimo, eles são capazes de tudo, irmão. De tudo. Se eu tivesse deixado as minhas filhas falar, Jesus tinha feito. Quando você faz com fé, o céu se abre. Não é negociar com Deus. É lançar a sua palavra, a sua fé, em cima da palavra do profeta. Aquele que está com o microfone na mão, que está investido de autoridade, quando ele fala algo em nome do Senhor, a responsabilidade é entre ele e Deus. Veja, tá vendo? É base bíblica, vozes na minha cabeça. Pronto, a base bíblica desse povo pentecostal e neopentecostal, qual é, Pedrosa? Vozes na minha cabeça. Vozes na minha cabeça dizem isso. Agora, tanto eu como alguns inscritos aqui no nosso canal, nós não nos guiamos por vozes na nossa cabeça, guiamos-nos pelas escrituras. É impressionante, né, irmão? Impressionante. Se ele lança a palavra com fé, se ele fala com um propósito divino, as coisas acontecem. Mas a fé, ela tem que ser gerada no coração das pessoas. E a Bíblia diz que a fé vem pelo... Não ouvi, a fé vem pelo... Então, se nós não ouvimos testemunhos como o da irmã Cátia, se nós não ouvimos testemunhos de curas, como ouvimos aqui semana passada, a nossa fé não é aguçada. Então, eu tenho falado aos obreiros aqui da igreja para que nós possamos descobrir os testemunhos e contar para os irmãos, para as pessoas verem que o milagre não acontece só na igreja da televisão, não. Porque eu descobri que tem pessoas aqui dentro que não ofertam aqui, mas assistem os programas de televisão de madrugada, Edelto, e vê lá das outras igrejas, e ofertam lá nas outras igrejas. Aqui também acontece. Porque o nosso Deus vive poderoso. A senhora vai ficar para a semana que vem, porque eu quero ouvir um testemunho. A irmã disse que já tem um testemunho. Tá vendo? Aqui. Tá vendo? Abra a sua boca. Testemunha. É sobreviver à base de testemunhos, irmãos. Através daquilo que você vai falar. Alguém acredita nisso? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, não adianta crer e não fazer. Cumpre ao profeta que está com a palavra profetizar.
Cumpre ao ouvinte crer ou não crer. É opcional. Aquele que crê vai dar um jeito. E aquele que não crê vai dar uma desculpa. Sempre foi assim. A diferença entre o que crê e o que não crê está nisso. Aquele que crê faz das tripas coração. Aquele que não crê sempre vai ter uma desculpa pior, vai sair murmurando da vida dos outros. Meu Deus do céu, até agora, irmão, já vai 4 minutos ele falando e nada de base bíblica. Porque não existe base bíblica para justificar a prática do dízimo no Novo Testamento. E o que eles vão arrumar é somente aquelas falácias argumentativas, irmão. Falácias argumentativas para justificar tal prática, justamente porque o Novo Testamento não dá base bíblica para isso. Para isso. Meu Deus. Eu sei que o meu Deus é dono do ouro e é dono da prata. E Ele pode multiplicar sobre a sua vida um poderoso milagre. Semana passada, quando eu ensinava sobre a oferta, teve gente que saiu daqui... Mais experiências. Intestinal. Porque todo mundo acredita que mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer. Mas mais experiências. As pessoas pensarem que o que elas precisam é só um milagre de fato. Quando eu falei aqui quanto custa estudar um filho em uma faculdade particular. Eu ensinei aqui semana passada, no mínimo 300 mil reais para formar um filho em uma faculdade particular. A não ser que o filho seja gênio e passe uma faculdade ou uma universidade federal, que é muito difícil. Aí eu falei para as pessoas somarem, some quantos filhos você tem e veja quanto você vai precisar, só para estudar os filhos. Aí eu falei sobre a casa própria, quem não tinha, e teve gente que não sabia nem que casa queria. Falei, Jesus, me dá qualquer coisa. Aí recebe uma Minha Casa Minha Vida, depois fica murmurando, olha o tamanhozinho disso aqui, você não pediu direito. Meu Deus do céu. Porque não sabe pedir. Meu Deus. Para Jesus, desenha direitinho. Não é pecado sonhar. Amém? Então, até você que está aí encalhado, você que está encalhada, na hora de pedir, não pede qualquer coisa não, filho. Não fala assim, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não faz isso não. De repente vem uma pessoa para o seu lado, que você olha para ela e não sabe se ela está de frente ou de costa. Né? Então, seja sábio até para pedir. Depois que eu fiz aqui a conta e falei, divide tudo isso pelo seu salário e vê quantos meses você vai ter que trabalhar, teve gente que falou assim, acabou a minha vida. Por isso, nós crentes, acreditamos que há um milagre no altar. Há um milagre quando você tira dos seus ganhos, Vitor, e oferta no altar. Há um milagre quando você tira dos seus ganhos e dizima no altar. Eu e a minha família dizimamos aqui nessa igreja. Eu não recebo um salário dessa igreja, e não é porque sou metido, não é porque eu fiz um propósito com Deus. Enquanto eu tiver vida e trabalhar... Deputado federal, meu Deus do céu, claro que não vai querer salário de igreja, irmão. Deus nunca deixou faltar nada na minha vida. Agora, se você é membro dessa igreja, se você toma santa ceia nessa igreja, se você é obreiro desta igreja, se você passou pelas águas batismais desta igreja, e vem para o culto e retém, e diz, não vou ofertar, não vou dizimar, você não sabe quantas bênçãos você deixa de receber. E pior, você abre no mundo espiritual uma legalidade para que o diabo venha e toque em tudo que você tem. Agora, qual é a base bíblica para isso? Vozes na minha cabeça. Ele não cita uma base bíblica que dê sustentabilidade a essa argumentação. Deixa eu só refutar e repreender isso aí em nome de Jesus. Não, irmão. A bênção de Deus não está condicionada à prática do dízimo. Se Deus quiser abençoar, amém. Se eu fosse dar um condicionamento à bênção de Deus, a bênção de Deus está atrelada à sua obediência. Mas eu acredito que Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa quem Ele quer, independente da situação. Mas se eu fosse condicionar aí a bênção de Deus, está atrelada à sua obediência, e não à prática do dízimo. Não é uma obrigatoriedade. E Deus não quer isso. Não quer isso. Está entendendo? Os judeus hoje não são praticantes do dízimo. Eles não praticam por quê? Existem critérios no judaísmo para a prática do dízimo. Primeiro critério é o templo. Tem que ter o templo. Era essa a finalidade do dízimo.
para a sustentabilidade do templo. O segundo critério é o sacerdote, porque o dízimo tem que ser entregue ao sacerdote. Mas judeus hoje nem tem templo e nem tem sacerdote. Está entendendo? E não existe essa liturgia mais. É por isso que eles não praticam dízimo e são extremamente abençoados. Está entendendo? Aí eu vi já alguns pastores, pregadores modernos, fazendo aquele malabarismo para dizer assim: ah, irmão, o dízimo é para ser entregue no templo ao sacerdote. Nós somos o templo, tá entendendo, de Deus, e somos sacerdotes reais. Os apóstolos disseram isso, que eu sou o templo. Então, quer dizer que sim. Aí eu respondi para um assim: quer dizer que você está espiritualizando a coisa. Eu citei aqui os critérios para a prática do dízimo, tem que ser entregue no templo ao sacerdote. Então quer dizer que se eu sou o templo e também sou o sacerdote, então vou entregar o meu dízimo a mim. Aí ele começou a rir, porque sabe que eu desmantelei o argumento dele pelas pernas. Porque tem gente que cria verdadeiros malabarismos para tentar justificar a prática do dízimo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Uma argumentação dessa, eu nem vou continuar mais, porque eu sei que uma argumentação dessa não se sustenta. Não se sustenta com uma exegese apurada da Bíblia, das Escrituras, fazendo hermenêutica sincera e honesta. Não se sustenta. Bênção de Deus não está atrelada à prática do dízimo. Bênção de Deus não está atrelada à prática do dízimo. Nem tampouco é uma barganha. Tá certo? Nem tampouco é uma barganha. Você não está barganhando com Deus. Tá bom? Deus não. Para abençoar você, não é necessário dizer que você vai praticar o dízimo para receber essas bênçãos de Deus. Não. Deus abençoa independente. Independente. Tá entendendo? Então, vá na paz de Deus, em nome de Jesus. Não acredite nessas falácias argumentativas para a prática do dízimo. Não acredite. Tá certo? Você, obedecendo a palavra de Deus, dando lugar ao Espírito Santo, sendo fiel a Deus na sua vida cotidiana, fique certo uma coisa: se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a você, sua vida, sua família, em nome de Jesus, você que me aturou até esse momento, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus, e até uma próxima, em nome de Jesus. Amém.